É, Boa noite a todos. Agradecer a presença da população presente, a equipe da contabilidade, a equipe técnica que nos acompanha ali, na pessoa do Will, do Nicolas, da Tati, do Henrique e da nossa vereadora Kelly Baratella, presente aqui, prestigiando a nossa audiência pública de apresentação e cumprimento das metas fiscais pertinente ao primeiro quadrimestre de 2022, onde vamos apresentar os relatórios fiscais, as despesas orçamentárias, os resultados financeiros e contábeis desse período. Agora vamos para a primeira lâmina. Você vai alterando aí, né, Will? Beleza. Bom, essa audiência pública ela está prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, onde no seu parágrafo 4º estipula que devemos fazer essas audiências públicas de apresentação do cumprimento das metas fiscais do município. Normalmente ocorre dos meses de maio, setembro e fevereiro. Próximo. Da Receita. A Receita, vamos falar agora do resultado apresentado no primeiro quadrimestre, onde tivemos uma previsão acumulada até o primeiro quadrimestre de 26.954.323,64. Isso é nossa previsão constante na Lei Orçamentária de 2022. E uma realização acumulada até o quadrimestre, ou seja, o que arrecadamos até o período, é um resultado de 29.566.928,14. Ou seja, tivemos a variação positiva de 2.612.604,50. Um superávit de 9,69%. Ou seja, isso a prefeitura está arrecadando mais do que a gente estipulou na lei orçamentária. Sendo isso objeto de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares no exercício desse ano. Inclusive, ontem encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, criando mais 2 milhões dentro da educação, a fim de a gente cumprir com os requisitos mínimos constitucionais dos 15% na saúde e 25% na educação. Próximo. Esse quadro apresenta um comparativo em relação ao exercício de 2021, o que arrecadamos no primeiro quadrimestre de 2022 em relação ao 2021. Ano passado, no primeiro quadrimestre, fechamos o valor de 24.362.521,96. Esse ano, os 29.566.928,14. Uma diferença positiva de 5.204.406,18, um crescimento de 21% em relação a 2021. RCL. A RCL, a Receita Corrente Líquida, é um padrão, um requisito utilizado pelas leis fiscais, uma forma de você fazer uma comparação em cima desta composição, onde ela vai estipular se o município está numa situação financeira razoável ou não. E com isso, ela é utilizada como parâmetro para gasto com pessoal, limite com dívida consolidada pública e líquida. Vamos lá. Então a RCL era composta por impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, receitas patronais, transferências correntes, que são FPM, ICMS, PVA, outras receitas. E depois temos as deduções, onde a gente vai ter a receita corrente líquida. Vamos lá. Entre impostos, taxas e contribuições de melhoria, no primeiro quadrimestre fechamos um valor de R$ 9.993.102,01. Dentro dos impostos está ISS, ITBI, IPTU. Dentro das taxas está o alvará, vigilância sanitária. E contribuições de melhoria a gente tem poucas que são resultantes ainda lá de 1993, alguns resquícios. Contribuições, aqui a gente tem arrecadações tanto patronal como do servidor, R$ 2.799.163,06. Receita patrimonial, R$ 909.689,10.
Transferências correntes, que são FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI, enfim, todas as transferências voluntárias, Fundeb, QESE, Fundo do Fundo Nacional de Saúde, enfim, todas as transferências correntes estão 77.507.645,76. Outras receitas, 1.022.242,83, um resultado bruto de 92.231.842,76. Lembrando que a RCE ela é considerada não só o primeiro quadrimestre, ela é considerada os últimos 12 meses. Então, essas informações aqui são dos últimos 12 meses, considerando a data base 30/4/2022. Desse valor bruto, temos as deduções de contribuição do servidor de ganhos com aplicações financeiras, 2.169.185,40. Deduções de receita para a formação do Fundeb, no período, 10.611.968,08. Total das deduções, 12.781.153,48. A aplicação, tivemos o ano passado uma transferência da União referente às emendas indiretas no valor de R$300 mil, onde ela também compõe a parte das deduções. Então, fechamos a receita corrente líquida em 79.150.689,28. Próximo. Falamos das receitas, receita corrente líquida, vamos falar agora da despesa. A despesa, até o primeiro quadrimestre, realizamos, em relação, uma receita de 29.566 e uma despesa liquidada de 23.711.624,26. Um resultado de execução orçamentária de 5.855.303,88. Ou seja, esse quadro demonstra que não estamos realizando mais despesas do que a gente está arrecadando, né? Inclusive, na Lei de Diretrizes Orçamentárias existe uma normativa, uma diretriz que não podemos empenhar ou executar despesas acima da receita. É proibido. Então, aqui a gente está demonstrando que no primeiro quadrimestre a nossa receita foi superior à nossa despesa. Próximo. Resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas despesas e receitas de governo, excluindo as contas de juros, despesas com juros, receita e despesas com juros. O resultado do primeiro quadrimestre foi de 3.900.655,86. Restos a pagar. O que seria restos a pagar? São todos os empenhos de 2021 transportados para 2022, para que o município honre em relação aos seus fornecedores. O fechamento do ano passado, começamos 2022 com restos a pagar da prefeitura processado. O que é processado e não processado? O processado é aquele que já está com a nota fiscal na tesouraria, já está liquidado. O não processado ainda não chegou a nota, mas será executado o seu objeto dentro do exercício. Bom, prefeitura, resta pagar processado, 173.841,82. Não processado, 4.874.524,67. FUMAP, não tivemos resta pagar processado e não processado 23.031,32. Lembrando que para que o município faça o transporte ou crie o resto a pagar, é necessário que haja disponibilidade financeira para que o município possa honrar com todas essas despesas. Então, o município, no fechamento do ano passado, tivemos um superávit em torno de 10 milhões, ou seja, deduzindo todos esses empenhos, ainda eu tive um superávit de 10 milhões. De fonte 1, 7 milhões, da qual temos um saldo aí de 1.700.000, né, Tati? 1.700.000. Para usar esse exercício ainda. Bom, na movimentação no exercício, nesse primeiro quadrimestre,
Prefeitura, já fizemos pagamentos de R$ 3.319.949,55. Ou seja, aqueles empenhos que transportou para esse ano, já pagamos R$ 3.319 da Prefeitura. E cancelamento, que são anulações de empenhos, que eventualmente não houve mais interesse no objeto ou empenho, R$ 44.443,30. Do FUMAP, tivemos o pagamento dos R$ 23.031, R$ 8.361,07. Posição atual dos nossos restos a pagar. Prefeitura está com resto a pagar processado de R$ 14.339,50, dos 173.000, resta agora só 14.000. E dos restos a pagar não processado, resta um valor de R$ 1.669.634,14. FUMAP, existe um resto a pagar não processado de R$ 14.670,25. Aqui, naturalmente, são despesas ainda de rescisões contratuais, que ainda não saiu o inventário dos aposentados ou pensionistas do FUMAP. Próximo. Despesa com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela regulamenta que o município não pode gastar ou destinar recursos com gasto com pessoal acima de 54% da receita corrente líquida. E com isso a gente trouxe aí nos últimos 3 quadrimestres, mais o atual, para fazer os comparativos da evolução do nosso gasto com pessoal. Vamos lá. E aqui a gente retorna a falar da receita corrente líquida, que a gente acabou de falar lá atrás, que era um parâmetro para chegar em alguns denominadores e percentuais, e aqui no caso é o gasto com pessoal, que utiliza o valor com gasto pessoal em cima da receita corrente líquida. Abril de 2021, a gente teve uma aplicação de 44,11% dos possíveis 54%. Em agosto de 2021, 41,80%. Dezembro de 2021, fechamos 41,05%. Em abril agora, de 2022, um gasto com pessoal de R$ 30.954.775,56 e uma RCL de R$ 79.150.689,28. Obviamente que um percentual de 39,11 hoje, né? Mas recentemente a gente acabou de aprovar a Câmara, agradecer à Câmara, a aprovação do reajuste dos funcionários de 10,42%, que foi dado de reajuste da inflação, recomposição inflacionária. Então, em cima desse valor de 30.954, pode colocar mais 3 milhões, 4 milhões praticamente, né? 3.900.000, 4 milhões, vai para 34 milhões, e o nosso gasto pessoal vai subir aí na casa dos seus 41%, 42% com esse reajuste. Obviamente, com o crescimento da receita, hoje a gente está em 79 milhões, e no final do ano eu creio que a gente está aí na casa dos 85 milhões com a RCL. Então, nós estamos numa situação bem favorável e dando margem para a gente trabalhar de forma satisfatória na reestruturação de cargos e salários. Dívida consolidada líquida. Bom, a dívida consolidada líquida são pontos específicos das dívidas do município, contratuais ou não. Bom, no exercício anterior, fechamos uma dívida contratual de R$ 3.852.732,34, que significa sendo R$ 11.730.000 de empréstimo interno, que é as operações de crédito que foram estabelecidas pelo município, e uma renegociação, que é o parcelamento do PREM, de R$ 1.242.018,22, junto à Receita Federal, no exercício de 2027, que é a Lei 13.847, se não me falha a memória, e os precatórios de R$ 880.383,70, cujos precatórios, estes já foram liquidados para o município. A gente teria, até o final do exercício, a obrigação de quitar esses precatórios, e já fizemos a quitação em fevereiro de 2022. Ou seja,
Do saldo do exercício anterior, tivemos uma dívida contratual de 3.800.000 e as deduções são as receitas. O que eu teria em caixa naquele fechamento. As receitas eu fechei em 3.915.415,73. São de disponibilidade em caixa de 3.875.461,23, demais haveres de 39.000, uma diferença positiva de 62.683,39. A receita corrente líquida, fechamos no período 73.925.475,85, um percentual da dívida consolidada sobre a RCL de 18%, da dívida consolidada líquida sobre a RCL, um negativo de 0,8%, porque a nossa receita é maior que a nossa dívida, e um limite definido pela resolução do Senado Federal de 120%, de 88.715.371,02. O município poderia, dessa dívida contratual, chegar até os 88 milhões. A gente tem 13 milhões só utilizado. Desse total, mesmo tendo os 13, a gente tem ainda as deduções, que é a disponibilidade de caixa, onde comprovamos que tinha dinheiro para honrar com toda a dívida contratual. No fechamento do primeiro quadrimestre, nossa dívida contratual caiu para 12.871.014,85, sendo empréstimo interno 10.800.000 e parcelamento do PREM 1.178.000. Os precatórios já foram quitados, 880.000. As deduções, que são os haveres, o dinheiro em caixa, 16.804.346,60, mais 39 os demais haveres. Um total de 16.844.301,10. Uma diferença positiva, porque os nossos haveres, nosso caixa é maior que nossa dívida, de 3.973.286,25. Uma RCL de 79.150.000. Um percentual da dívida consolidada sobre a RCL de 16,26%. Uma dívida consolidada líquida negativa de 5,02 sobre a nossa RCL e o nosso limite de 120% definido pelo Senado Federal para 94.980.827,14. Próximo. Aplicação no ensino. Ou seja, no fechamento do primeiro quadrimestre, existem algumas receitas que compõem a base de cálculo para a composição da despesa com o ensino. Fechamos esse período com 22.919.829,19. Uma despesa empenhada no ensino de 30,11%, um total de 6.902.202,69. Uma despesa líquida de 4.982.582,84, tendo 21% de 74%, e uma despesa paga de 4.958.636,20, 21,63%. É natural que no começo do ano os percentuais fiquem abaixo dos 25%, em virtude que no começo do ano tem muitas receitas agressivas, e com isso a gente vai equalizando para chegar no final do ano aplicando no mínimo os 25% no ensino. Próximo. Fundeb. O Fundeb, tivemos uma receita até o período de 4.707.031,24, uma despesa empenhada de 4.232.253,35, um percentual de 89,91. Uma aplicação dos recursos na remuneração dos profissionais de educação, estipulado pela Lei 14.113, de 3.247.944,40, um total de 69% dos possíveis 70%. A gente tem que chegar no final do ano e aplicar no mínimo 70% deste recurso. A parcela definida no máximo 10% para ser utilizado no primeiro quadrimestre do próximo exercício. Então, está dentro. Poucos funcionários não estão dentro dos 70%. Com a reforma que teve, com a nova legislação que teve no final do ano passado, estendeu o conceito das pessoas que podem estar recebendo dentro dos 70%. Aplicação na saúde.
uma receita de 22.919.828,19, uma despesa empenhada de 7.118.105,23, um percentual de 31,06, uma despesa liquidada de 4.226.093,81, um percentual de 18,44, e uma despesa paga de 4.158.412,74, percentual de 18,14. O orçamento para o exercício de 2022, a despesa da saúde estava calculada uma aplicação de 26% das receitas. A gente está vendo o excesso de arrecadação, automaticamente a gente vai ter que realocar mais recursos para honrar. Mas mesmo executando o orçamento com a projeção realizada das receitas, ainda teríamos uma aplicação de em torno de 23% na saúde. Hoje estamos na casa já dos 18%, e aí vamos aplicar tranquilamente os 15%. Receita e despesa do FUMAP. Então, fechamos a prefeitura, vamos para o FUMAP, que é o nosso Fundo de Aposentadoria e Pensão, onde podemos pagar somente aposentadoria e pensão. Antigamente faria pagamentos de auxílio doença, salário educação, enfim, todas as despesas transitórias. Hoje não faz mais pagamento por lá, hoje é tudo despesa do município. Então tivemos uma receita acumulada até o quadrimestre de 1.708.054,13 e uma despesa de 1.393.538,66. Uma diferença positiva de 314.515,47. 22,57%. Ou seja, aqui nesse quadro está demonstrando o quê? A nossa receita entre contribuição patronal, 17%, contribuição do servidor, 14%, o aporte que o município faz todo mês, em torno de R$80 mil. Esse ano está na previsão 1.015.000 para fazer o aporte. Tivemos até agora uma receita de 1.708.000. Uma despesa entre aposentadoria e pensão e contratos que tem de assessoria na jurídica e na aplicação dos recursos, certo? E do cálculo atuarial. Vai ter que fazer também. 1.393.000. E a gente está analisando que hoje ainda está tendo um resultado positivo de 314 mil a cada quadrimestre. Isso, vezes 4, vai dar 1.200.000, positivo ainda. Mas vai chegar uma daqui no cálculo atuarial, não sei agora com a nova lei da Previdência, vai chegar uns próximos 5, 6 anos que isso vai equalizar. A nossa despesa, a nossa receita não vai ser suficiente para pagar a nossa despesa. E aí eu vou ter que fazer os resgates da nossa aplicação financeira, que hoje está em 65, não está mais, 67, né? 65 a gente fechou. 67 milhões nossos recursos da aplicação nos fundos de investimentos. Então, com a nova reforma da Previdência, eu creio que esse dado vai dar uma esticada, porque as pessoas vão trabalhar um pouco mais para conseguir aposentar. Isso também demonstra que equacionamento desse déficit atuarial, algumas despesas que o fundo pagava, que não era obrigação, não era benefício previdenciário, agora equalizou com a nova reforma. O exemplo era os auxílios. Tinha funcionário que ficava muito tempo afastado do município e recebendo no FUMAP, mas o FUMAP não recebeu esse dinheiro como benefício previdenciário. Então, o déficit do FUMAP foi em virtude de todas essas situações que a legislação foi impondo. Equalizamos, a Câmara teve a coragem, aprovou no final do ano passado a Lei Complementar 13 de 2021, no final de fevereiro, e hoje o município está regular perante o Ministério da Economia, a Secretaria da Previdência, podendo celebrar convênios com qualquer órgão. Seguindo, apresentando o resumo, já que é a última lâmina. Então, nós tivemos uma receita consolidada de 29.566.928,14,
Uma RCL dos últimos 12 meses, 79.150.689,28. Uma despesa liquidada de 23.711,24. Um resultado primário de 3.900.000. Um resto a pagar em aberto de 1.698.000. Um gasto com pessoal de 39,11. Uma dívida consolidada líquida de menos 5,002. Aplicação no ensino, uma despesa empenhada de 30,11. Fundeb, uma despesa de 89,91%. E a saúde, aplicamos 31,06% empenhado. Esse é o resultado final. Agora você pode puxar a câmera para mim que eu já... Então, gente, esses são os dados, os principais dados do município em relação ao cumprimento das metas fiscais. Convido a toda a população a acessarem nosso portal da transparência, que lá também está atualizado diariamente todas as receitas e despesas do município. Então, é importante que a população acompanhe todas as despesas. Dúvidas, pode gerar um DOC para o secretário para responder a aplicação, para onde destina aquele recurso. Falamos do precatório. O precatório a gente tinha até final do ano para liquidar os 880 mil de precatórios. Liquidamos já em fevereiro. Está chegando ainda RPVs que são requisitórios de pequeno valor, que são os precatórios pequenos. E aí nós também já estamos fazendo as liquidações, porque não é interessante para o município ficar deixando para a última hora para quitar. A gente tem um lastro financeiro, isso é um resultado de um bom trabalho, está sendo executado à frente do Poder Executivo, honrando com seus compromissos perante os seus credores. Tá? Estamos na fase de... Uma água. Estamos na fase de... já encaminhamos para a Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual já está sendo estudado pelas comissões, pela comissão, onde esperamos a aprovação também. E nela está também algumas diretrizes para a elaboração da LOA. Os próximos passos agora, as unidades, os servidores, junto aí com o ABZ, que é gerido pelo José Renato Benelli, vão estar já estudando o seu orçamento para o próximo exercício. Isso já vai ser um trabalho das unidades que já estão no seu escopo, mas isso é uma gestão descentralizada. A gente dá o orçamento do município para cada gestor, para cada supervisor, para cada diretor de escola, sabe onde vai um centavo do seu orçamento. Então lá ele vai calcular quantidade de funcionários, obrigações patronais, se vai gastar material de limpeza, se vai gastar material de escritório, se vai fazer alguma reforma, se vai comprar um vidro, se vai trocar uma porta, se vai gastar X de energia, enfim. Isso é uma gestão com responsabilidade, isso é coragem de acreditar e empoderar os servidores na gestão da coisa pública. Então, eles já estão, logo vai começar esse trabalho, que é um trabalho bastante árduo. Já temos várias matrizes que já foi construída durante esses períodos de experiência. O ABZ foi implementado em 2017, com muito sacrifício, e hoje já está incorporado numa política pública de gestão no município de Tarumã. Então, logo a gente já começa a fazer a elaboração da LDO, da LOA, para depois encaminhamento para a Câmara. Finalizando, queria agradecer o presidente da vereadora Kelly, sua presença muito importante aqui, a Câmara sempre presente nos atos do Poder Executivo. É uma parceria que quem ganha a população, entre dois poderes, legislativo e executivo, trabalhando de forma junta, quem ganha é a sua população. Então, agradecer a presença, Kelly. Agradecer aos nossos técnicos, Henrique e Tati, pelo excelente trabalho perante a Secretaria de Governo, na contabilidade.
Agradecer o Will e o Nicolas aí pela transmissão, pelo apoio. Me coloco à disposição da população no que for necessário, as dúvidas. Gleison, não entendi isso, não entendi aquilo, como que faz aquilo, como que faz aquilo. Eu estou à disposição, pode me contar na prefeitura ou no meu contato pessoal. Tá joia? Fique com Deus e uma boa noite.